De Dentro do Tatame, com Orlando Júnior. Bom dia, Orlando Júnior, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje a programação tá uma benção, né? Toda hora tá caindo energia aí, não sei o que tá vendo, qual é a energia que tá aqui. Foi no bairro, tô sabendo aí, o nosso diretor-presidente já avisou que foi no bairro que caiu geral aí a queda de luz, por isso que nós estamos tendo aí vai e volta, mas vamos procurar ficar aqui até o meio-dia. E o Orlando hoje tá com o seu quadro tá bem enriquecido, né? Tá bem formal, bem robusto. Bem robusto. Olha, eu tô com vontade de Orlando. Não, hein? Faz isso não, né? Tá todo mundo com medo do espirro, né? Vai dinheiro, você sentou com dinheiro. Rapaz, não. Infelizmente tô sem. Mas vamos então ao nosso quadro aí, esse quadro especial, esse quadro que hoje vem diretamente do Japão. Temos uma entrevista hoje diretamente do Japão. Então fica à vontade, meu irmão. Vamos lá as notícias de hoje do De Dentro do Tatame. Campeonato Brasileiro Regional 3, suspenso pela CBJ. A Confederação Brasileira de Judô anunciou a suspensão de todos os eventos até o dia 30 de abril. Com isso, o Campeonato Brasileiro Regional 3, marcado para Belo Horizonte nos dias 25 e 26 de abril, não será realizado. Vale ressaltar que, mediante os novos acontecimentos e medidas tomadas pelas federações internacionais e Confederação Olímpica Nacional da modalidade, a Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro irá analisar na próxima semana sobre a manutenção dos eventos do calendário estadual. A federação tem como prioridade a preservação da saúde e integridade física dos atletas, dos técnicos, árbitros e dos demais profissionais envolvidos nos seus eventos. Segue a nota da CBJ. Em vista aos recentes desdobramentos da pandemia do Covid-19, coronavírus, no Brasil e no mundo, a Confederação Brasileira de Judô decide, como medida preventiva emergencial, suspender todas as atividades esportivas, competições e treinamentos de campo, previstas no calendário nacional da CBJ até 30 de abril de 2020. A medida vai ao encontro da decisão tomada pela Federação Internacional no último dia 9 de março e visa proteger a saúde de atletas, técnicos, público e profissionais envolvidos na realização dos eventos esportivos. Desta forma, estão suspensos os seguintes eventos organizados pela CBJ: Treinamento de Campo Internacional Sênior, Campeonato Brasileiro Regional 1, 2 e 3, Campeonato Brasileiro Regional 4, Campeonato Brasileiro Regional 5. A CBJ seguirá monitorando a situação na saúde mundial junto às autoridades competentes para tomar as medidas cabíveis. Com homenagem às mulheres, Circuito Rio de Janeiro celebra com sucesso o início das competições de judô na Arena da Juventude. O dia 8 de março é marcado pelo Dia Internacional da Mulher. A data coincidiu com a realização do Circuito Rio de Janeiro, primeira etapa. Para celebrar, a federação homenageou as mulheres participantes na competição realizada na Arena da Juventude em Deodoro, no Rio de Janeiro. O evento fechou o fim de semana de judô no local iniciado no último sábado com o circuito estadual, no torneio de abertura. 7 categorias competiram neste domingo. Foram a Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e Sênior, no feminino e no masculino. Sênior branca-verde e Sub-18 branca-verde ocorreram apenas no masculino. Um dos pontos altos do evento foi a transmissão ao vivo via streaming das lutas no sábado. Transmissão essa realizada pela Eagle Sports Analytics, que nós retransmitimos aqui no De Dentro do Tatame. Federação abre inscrições para a primeira etapa do Festival de Iniciantes. Após o ótimo início com o torneio de abertura Circuito Estadual e Circuito Rio de Janeiro, o calendário competitivo da federação continua a todo vapor. Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Festival de Iniciantes. O evento será no dia 5 de abril no velódromo do Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, e é aberto aos judocas não federados. As inscrições poderão ser feitas até o dia 23 de março, segunda-feira, na sede da federação ou nos núcleos regionais. Lembrando que essa informação pode ser alterada, tá? Pode ser alterada, que essa semana, como eu já havia dito, e por conta do Covid-19,
todas as atividades de competição da federação poderão também ser encerradas. As maiores informações você pode adquirir, pode ver no site da Federação de Judô, www.judorio.org.br. Vamos dar uma faturada aí, Kainan? Solta o break aí, daqui a pouquinho a gente volta. De dentro do tatame, com Orlando Júnior. Yukimitsu Kano faleceu aos 87 anos. Ele foi o quarto presidente da Kodokan e presidente da Federação de Judô do Japão, tudo entre 1980 e 2009. Yukimitsu era filho de Hisei Kano e neto do fundador do judô Jigoro Kano. Ele era um defensor dos pilares filosóficos do judô Kodokan. 135 anos depois, o judô se tornou um grande esporte olímpico e paralímpico e uma ferramenta educacional para a juventude do mundo. Embora em constante evolução, ele permaneceu comprometido com a difusão do judô real pelo mundo. Yukimitsu Kano sempre lembrou as memórias de seu avô e explicou sua própria visão do judô, mais uma vez na história, assim como foi com Jigoro Kano. Um grande mestre nos ensina sobre a impermanência de nossa vida aqui na Terra. De dentro do tatame, com Orlando Júnior. Judocas da seleção principal receberam orientações sobre antidopagem em palestra ministrada por representantes da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD. A ação faz parte do Programa de Educação e Prevenção ao Doping, desenvolvido pela CBJ em parceria com a ABCD, e visa conscientizar atletas e comissão técnica acerca dos prejuízos causados pelo doping no esporte. Abre aspas. Esta é uma ação obrigatória para a ABCD, enquanto Organização Nacional Antidopagem, com um público-alvo seleto, específico e obrigatório, que a gente chama de grupo-alvo de teste, que são os atletas de altíssimo rendimento rumo aos Jogos Olímpicos, fecha aspas, explica a secretária nacional da ABCD, Luísa Parente. É uma grande satisfação estar aqui, junto à Confederação Brasileira de Judô, que fez adesão à campanha #Jogo Limpo, na parte institucional. E agora estamos aqui na prática, em um ano olímpico, propiciando esse acesso à informação, destaca. Mesmo para atletas experientes e já habituados aos procedimentos de controle de dopagem, as orientações foram válidas e serviram para reforçar os cuidados, sobretudo no momento em que se aproximam os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A família do judô lamenta a perda de Wolfgang Hoffmann. Hoffmann, o primeiro medalhista de judô alemão nos Jogos Olímpicos, morreu na quinta-feira passada, dia 12 de março. Em 1964, o nativo de Colônia ganhou a medalha de prata na categoria peso menos 80 quilos em Tóquio. Apenas alguns dias antes do seu aniversário de 79 anos, chegaram as tristes notícias de sua morte. O judoca ativo Hoffmann venceu um total de 15 campeonatos alemães, 3 campeonatos europeus e teve o oitavo ano de escolaridade e foi por muitos anos professor de judô da Universidade Alemã do Esporte em Colônia. Ele desenvolveu suas ideias sobre o esporte durante 2 línguas e visitas de estudo ao Japão. Sua compreensão do esporte ainda molda os regulamentos e treinamentos e exames da Associação Alemã de Judô. Acima de tudo, judô significa praticar no tatame, mover-se, lutar com muitos parceiros ou, como dizem os japoneses, entender com o corpo. Começou o prefácio do livro de Wolfmann, que trouxe junto com Mahito Ogo do Japão, no início dos anos 70. A Associação Alemã de Judô e toda a família do judô lamentam a perda do pioneiro do judô alemão. Morre também no Japão Yukimitsu Kano, neto do fundador do judô. É com profunda tristeza que informamos que o presidente honorário do Instituto Kodokan de Judô e da Federação Japonesa de Judô, Yukimitsu Kano, faleceu no último dia 8 de março,
em um hospital em Tóquio, devido à pneumonia. 87 anos. Kanô era, além dos seus muitos títulos, ele era neto de Jigoro Kanô, Do judô. Quem não conhece esse nome? Kanô, especialmente no mundo do judô. Sem o mestre Jigoro Kanô, o esporte simplesmente não existiria. Em 1882, ele criou o judô quando tinha apenas 22 anos. 135 anos depois, o judô se tornou um grande esporte olímpico e paralímpico e uma ferramenta educacional para a juventude do mundo. Embora em constante evolução, ele permaneceu comprometido com os valores que Kanô definiu. Durante o verão de 2017, a Federação Internacional de Judô teve o privilégio de conhecer Yukimitsu Kanô. Nessa entrevista exclusiva, ele lembrou as memórias do seu avô e explicou sua própria visão do judô, pois o Sr. Kanô também desempenhou um papel importante no judô no Japão e no resto do mundo. Kanô explicou que quando disse em frente ao seu avô que queria encontrar um modelo e se tornar como essa pessoa, o fundador do judô respondeu: você não deve tentar ser como outra pessoa, você é quem você é. Esta é a ilustração perfeita de como o judô pode ajudar a construir cidadãos melhores, a crescer uma sociedade melhor. Jigoro Kanô não estava apenas ensinando a teoria, ele garantiu que todos pudessem entender os fundamentos e ele queria que seus alunos colocassem os seus ensinamentos em prática na sociedade. Toda a família do judô e a Federação Internacional expressam suas mais profundas condolências à família, parentes e amigos, o Sr. Kanô e ao Do Kodokan e a Federação Judô do Japão. Palavras de Vocês devem ser enviadas para intl@kodokan.org, Instituto Kodokan. E agora, bota no ponto aí, por gentileza, uma grande entrevista que eu fiz com Érica Matsuda, diretamente do Japão. Vamos conversar com Érica Matsuda, que mora no Japão e é filha do sensei e amigo Shiro Matsuda, da Associação Matsuda de Judô. Bom dia para os nossos ouvintes aqui no Brasil e boa noite para você aí no Japão. É um prazer falar contigo. Oi, Orlando, bom dia a todos. O prazer é todo meu. Érica, há quanto tempo você está aí e em qual cidade você reside? Bom, eu no Japão hoje eu estou há mais ou menos há uns 16 anos. Dessa vez, nessa região aqui de Shimane, na cidade de Izumo, eu moro há 9 anos. Quantos filhos você tem e fazem judô com uma família Matsuda aqui no Brasil? Eu tenho uma filha de 9 anos que se chama Arissa. E no caso ela não faz judô, ela faz karatê aqui no Japão. E o sensei Matsuda não ficou com ciúmes em relação à sua filha fazer karatê e não o judô? Não, meu pai não ficou com ciúmes dela ter optado pelo karatê, não. Até porque ele é professor de karatê também, né? Então ele só queria que ela fizesse arte marcial, que não deixasse de estar praticando. Isso aí ele foi taxativo, né? Deixa praticar alguma arte marcial. Na minha época de atleta, eu tive mais contato com seus irmãos, Vitor e Charles. Não me lembro de você treinando ou competindo. Você chegou a fazer judô aqui no Brasil? Sim, eu cheguei a lutar judô, sim, por um período curto. Eu fui até a faixa amarela, só que como eu tive problema com reumatismo, eu tinha muito medo de cair e eu ficava muito receosa, né? Porque sentia muitas dores na época. Então eu acabei optando por parar. Mesmo sendo filha de japonês, a sua adaptação a uma nova cultura foi difícil? A adaptação sempre é difícil, né? Ainda mais quando a gente chega assim no país. Na época que eu cheguei, não tinha celular, não existia internet, assim, era a programação que a gente assistia do Brasil, as notícias que a gente tinha do Brasil, só tinha um jornal aqui na comunidade brasileira.
né? Produtos brasileiros, no caso, o supermercado. Era uma van que a pessoa vinha até a porta da gente trazer para que a gente pudesse comprar. Então foi bem difícil. Hoje em dia está bem mais simples, né? Mas teve um problema de adaptação assim que foi o idioma, né? Porque eu não tinha muito contato, né? Apesar de ter meu pai japonês, a gente usava muito português em casa. E eu acho que foi mais o idioma mesmo. Como é o treinamento do karatê infantil aí no Japão? É rígido como no judô? Olha, o treinamento de karatê infantil aqui é bem puxado, é bastante puxado, porque a gente vê no Brasil, a gente vê muito pai eufórico quando coloca no filho no esporte e acompanha e quer dar dicas e quer, né, acompanhar o desenvolvimento da criança no esporte. Não que aqui não possa, né? Mas aqui é visto de uma maneira diferente. Aqui cruzou a porta do dojo, né? Quem manda é o professor. Ele tem total carta branca para fazer o que ele quiser, né? Então, no inverno é muito comum eles pegarem as crianças, mesmo as pequenininhas, e levarem para o mar, né? Às vezes 2, -2, 3 graus, e levam para o mar para treinar, né? Para treinar o karatê. Então, eu como mãe, nossa, o coração dói. Mas eu sei que isso daí é pro bem dela, né? Para que ela crie resistência não só física, né, quanto psicológica também, né? Para conseguir ultrapassar os problemas, né? Então é bem mais puxado. Eu acho que é bem mais puxado. E o karatê que ela faz é o Goju-ryu. Aqui no Brasil e no mundo, na área esportiva, o foco era os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Hoje, o foco é o Covid-19. Aqui no Brasil, vimos na mídia a força-tarefa que o Japão criou para conter o vírus e proteger a população. Como está a real situação hoje no país? Realmente faltou material de higiene e proteção? Sim, com relação aos Jogos Olímpicos, ainda é uma preocupação, né, do governo, porque eles estão estendendo os prazos, né? Dá mais 10 dias, espera mais 10 dias para ver se consegue conter o fluxo de gente doente, né? Então, para os lados de Hokkaido, tem bastante gente contaminada. Alguns lados de Aichi, Ken e Shiga-ken já se pode ouvir falar de casos de pessoas contaminadas, mas é uma coisa que o governo está se esforçando bastante. Inclusive, encerraram as aulas, os cursos, que todo tipo de aglomeração, campeonatos, tudo isso foi suspenso. Até segunda ordem está tudo suspenso. Então, a gente vê que eles estão tentando realmente conter o vírus, né? A contaminação do pessoal. E no caso de material faltando, realmente está faltando. E até hoje está faltando máscara. Máscara, álcool. No meu caso, eu assim que começou o burburinho, eu já fiz um estoque de álcool, máscaras, mantimentos e tudo. Aqui ficou tranquilo. Graças a Deus a gente não passou aperto de nada, não. Mas eu tenho visto bastante gente, bastante brasileiro
desesperado assim atrás das coisas que em alguns lugares já está faltando, né? Alimento e papel higiênico, né? Essas coisas assim. Você tem uma base de quantos infectados e quantas mortes pelo Covid-19 aconteceram na região do Japão? Então, né? Na parte de infectados, assim, a informação que eu tenho é que são 627 pessoas contaminadas em terra, né? E as que estão no navio de cruzeiro, o Diamond Princess, eles têm na faixa de 696 infectados. Nós tivemos aqui 23 mortes até agora. Érica, muito obrigado por esse bate-papo, por disponibilizar o seu tempo, apesar do fuso horário. Aí agora no Japão é noite. Espero que tudo volte ao normal o mais breve possível. Obrigada a você pela atenção e obrigada a todos. E uma consideração final, acho que para as pessoas se cuidarem, usarem sempre máscara. Eu sei que não é um hábito do brasileiro, né? Mas é uma coisa bem importante, sabe? A gente vê que ajuda muito, né, no combate a esse tipo de problema que está acontecendo agora. Então, por mais que as pessoas achem estranho, usem máscara, lavem bem as mãos, lavem o rosto quando chegarem em casa, fazer gargarejo. Tudo isso é recomendado pelos médicos daqui. E ter sempre álcool à mão. Obrigada. Queria agradecer a Érica por esse bate-papo, né? Pelo horário, eu acho que ela já deve estar dormindo no Japão. Não sei se ela estava até ao vivo com a gente aqui, linkando, pelo aplicativo. Mas foi uma entrevista legal. E por enquanto é só. Estamos de volta no próximo sábado com o De Dentro do Tatame. E o De Dentro do Tatame tem a parceria com a Associação Desportiva Fernandes Leandro, Centro de Treinamento Leandro Rangel, Automóvel Clube Fluminense, WA Estúdios de Gravações, D2 Broadcasting Soluções, www.gfesportes.com.br do meu amigo Granger Ferreira, Craquete Produções e Campos Planejados do meu amigo Rodrigo. Por enquanto é só. Arigatou gozaimais. Segue o fluxo.